sua casa, louvando o seu nome e aprendendo a sua palavra. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Antes de nós lermos alguns versículos, eu quero apenas relembrá-los qual foi o último assunto da quarta passada. Dos versículos 46 aos 50 do capítulo 12, nós vimos a ocasião em que Jesus falou sobre quem são os seus irmãos e a sua mãe. Em outras palavras, Jesus Cristo estava falando quem na verdade é a sua família. Com base no que nós temos descrito no Evangelho de Marcos sobre este episódio, nós vimos que a família de Jesus, quando soube do que estava acontecendo por meio do ministério de Jesus, decidiu ir até a cidade de Cafarnaum, que é onde Jesus estava, para prendê-lo, ou para trazê-lo de volta, só que de maneira forçada. Isso porque a família de Jesus ainda não havia compreendido que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Na cabeça dos familiares de Jesus, ele era um louco, um homem sem juízo. Então, quando foram atrás de Jesus, foram com este intuito, o de trazê-lo de volta para casa, só que de maneira forçada. Quando eles chegaram do lado de fora da casa onde Jesus estava, mandaram avisar a Jesus que eles estavam lá. E Jesus sabia por que razão eles tinham ido, e aproveitou aquele momento para dizer que a sua família, sua mãe e seus irmãos, na verdade, eram os seus discípulos. Mais do que isso, seus familiares, sua mãe, seus irmãos, eram todos aqueles que faziam a vontade do seu Pai, que está nos céus. E eu expliquei para os irmãos qual é a vontade do Pai que está nos céus. A de que nós creiamos no seu Filho. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo estão fazendo a vontade do Pai que está nos céus. E, portanto, são família de Jesus. Nós somos da família de Cristo porque nós estamos fazendo a vontade do Pai, que é a de crer na pessoa bendita do seu Filho. Este foi o último assunto, a questão da família de Jesus. E vamos agora, então, para o capítulo de número 13. E antes de nós lermos os primeiros versos ou versículos, eu gostaria de falar algumas coisas. Ou melhor, vamos ler primeiro, depois eu falo estas coisas e nós interpretaremos os versículos que nós iremos ler. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Versículo 1 até o versículo 9, me perdoe. Versículo 1 até o versículo 9 do Evangelho de Mateus. Está faltando um pouco de retorno aqui, Gerson? Aliás, está sem retorno. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, nesse primeiro momento. Glória a Deus. Amém, queridos? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta.
Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pois bem, queridos, no capítulo 13 de Mateus, nós temos uma mudança estratégica no ministério de Jesus Cristo. No início do seu ministério, na parte inicial do seu ministério, nós vemos Jesus Cristo, o grande mestre, ensinando nas sinagogas. Mas agora, o seu ensino é à beira-mar. Na sinagoga, os líderes religiosos já estavam se opondo de maneira cada vez mais contundente e frequente contra ele. E o intuito deles era observar o que no ensino de Jesus poderia ser censurado. Era observar que comportamento de Jesus poderia servir de suposto motivo para condená-lo. Outro detalhe que nós temos no capítulo 13, além desta questão da mudança de estratégia, saindo da sinagoga para o ensino à beira-mar, nós temos que Jesus passou a ensinar agora, valendo-se de um outro método. E o método é o método das parábolas. Em situações anteriores, Jesus Cristo ele já vinha ensaiando esse método, só que de forma embrionária. Mas agora ele efetivamente partiu para o uso do método das parábolas. E nós temos aqui pelo menos algumas razões. Por que Jesus começou a se valer do método das parábolas para ensinar? A primeira razão é que a parábola, ela sempre transforma a verdade em algo concreto. Repito, as parábolas sempre transformam a verdade em algo concreto. Para que todo ensino seja verdadeiramente conhecido, para que toda verdade seja verdadeiramente apreendida, a palavra precisa fazer-se carne. A palavra precisa chegar a um lugar de concretude, sair do teórico e partir para o prático concreto. Toda ideia fundamental, ela precisa adquirir uma forma. Todo ensino precisa adquirir uma imagem em uma pessoa. E a primeira grande qualidade da parábola é que ela faz exatamente isso. Ela traz uma ideia, uma verdade, um ensino do campo do abstrato para o concreto. Ela dá forma àquilo que é teórico. Ela dá ou confere imagem a todo ensino que, quando só verbal, apenas apresenta algo imaginário, difícil de ser visto, visualizado. Quando a parábola traduz ou traz o ensino para o concreto, ela então acessibiliza o conhecimento. E é por essa razão, ou é por essa primeira razão,
que Jesus se valeu das parábolas. O segundo motivo é que tem-se dito que todo grande ensino começa, escute isso que é muito importante, irmãos. Todo grande ensino, toda grande verdade começa do aqui e agora para chegar ao além e então. Se alguém quer ensinar a determinadas pessoas algo que essas pessoas não entendem, essa pessoa deve começar pelo que se entende. A parábola, ela começa com o que as pessoas entendem. Ela começa com o que é material, com o que está perto. Por essa razão, a parábola ou as parábolas, elas começam, como eu disse, pelo aqui e agora. Porque elas partem do que está perto. Elas partem do que é material. Elas partem daquilo que todos entendem. As parábolas partem da experiência do indivíduo. E tendo partido da experiência de quem ouve, tendo partido da experiência de quem recebe o ensino ou a verdade, a parábola dali em diante conduz essa pessoa a coisas que elas não entendem e abre os olhos dessas pessoas para coisas que elas ainda não tinham visto. Por essa razão, as parábolas levam o indivíduo além e então. O terceiro motivo é que a grande virtude didática da parábola é que ela despertava o interesse das pessoas. A forma mais segura, e eu diria mais eficiente, de atrair a atenção das pessoas é contando histórias. Isso até na pregação é visível. O interesse dos irmãos é um, e a partir do momento que nós passamos a contar uma história, o interesse é outro. Até quem estava dormindo acorda. Até quem estava pensando no boleto que vai vencer amanhã e que teria que pagar, sai dessa realidade futura e se localiza no presente. Porque histórias cativam. E Jesus não é à toa que usava parábolas, porque parábolas são histórias. São ensinos por meio de histórias. No grego, parábolas é parabolês. O que significa isso? Parabolês. É você colocar uma verdade do lado da outra para criar uma condição de comparação. Para trazer a verdade para dentro da cabeça das pessoas, Jesus contava parábolas. A pessoa que relata histórias e contos, ela sempre obtém a atenção das pessoas de forma muito mais simples. A palavra ou a parábola, ela põe a verdade sob o aspecto de um conto. De fato, a definição mais simples para parábola, além da que eu acabei de dar, que é colocar uma coisa ao lado da outra, é uma história terrestre com significado celestial. Uma história daqui com significado de lá. Pode falar, Gerson. Nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho. Então, as parábolas eram histórias terrestres de significado celestial. As parábolas usavam coisas daqui para levar a atenção das pessoas daqui para lá. As pessoas não escutam e elas não param para dar atenção se elas não estiverem amplamente interessadas naquilo que está sendo dito. E o que desperta no discurso o interesse e a atenção das pessoas não são só os relatos verbais, mas as histórias. E a parábola é uma história. Quarto motivo, a parábola tem a grande virtude de permitir e obrigar o homem a descobrir a verdade por si mesmo. Ao obrigar
o homem a pensar por si mesmo e tirar as suas conclusões, o que a parábola faz? Ela converte a verdade em algo que seja real para quem está ouvindo. A parábola faz com que quem está ouvindo entenda que há uma aplicação, que há um sentido naquela história. E, ao mesmo tempo, quando o indivíduo é obrigado a dar significado à história que ouviu, esta história acaba se fixando na sua memória, na sua mente. Volto a falar sobre a pregação. A pregação ela é sempre muito mais bem-sucedida quando nós conseguimos trazer histórias, imagens, juntamente com as palavras. Ao final, as pessoas se esquecem 98% do que a gente só explicou verbalmente. Eu tenho certeza que pelo menos 99% do que eu disse na quarta passada, se eu perguntasse aos irmãos que aqui estiveram, talvez a maioria, se não todos, não diriam 1% do que ouviram. Mentira ou verdade? Se eu pegar qualquer trecho que eu já expliquei, inclusive que eu revisei agora, o último trecho, inclusive, me diga o que você entendeu. Muitos dos irmãos vão tropeçar na explicação. Porque, infelizmente, o ser humano apreende muito pouco daquilo que só escuta. E o desafio de quem fala é criar imagens na cabeça das pessoas. Porque, ao final, elas podem não lembrar detalhadamente da parte textual, da parte verbal, mas elas vão se lembrar das imagens que foram criadas por meio de histórias. Quinto, a parábola esconde a verdade àqueles que são muito preguiçosos para pensar, ou pelo preconceito, ou porque estão muito cegos para ver. A parábola, ela põe a responsabilidade de maneira clara nas mãos do indivíduo. Quer dizer, ele vai entender ou não a depender dele. Ele vai apreender ou não a depender da disposição do coração dele. A parábola, ela só revela a verdade a quem deseja a verdade. Entre o que o Gerson disse, ela tem um duplo efeito. Se de um lado a parábola é poderosa para esclarecer, ela é ao mesmo tempo poderosa para encobrir. Se de um lado ela esclarece a verdade a quem deseja a verdade, por outro lado ela tampa a verdade daquele que simplesmente rejeita a verdade. Seja porque é preguiçoso para alcançar a verdade, seja porque o seu coração está duro e ele não quer a verdade. Sexto motivo, a parábola era falada e não lida. Se a parábola era falada, o seu impacto era imediato. As pessoas se sentiam imediatamente atingidas. Então, a verdade da parábola não vinha depois de um estudo por parte das pessoas. Elas não tinham de levar o conteúdo para casa, estudá-lo para aprender a verdade. Elas ouviam a verdade porque parábolas eram contadas. Elas eram verbalizadas. E a partir do momento que elas ouviam a verdade da parábola, elas eram imediatamente impactadas. Elas não precisavam de ir até em casa, recorrer a dicionários, comentários. Não, pelo contrário. Uma vez que ela era explicada, uma vez que ela era apresentada, as pessoas entendiam imediatamente. As parábolas faziam com que a verdade iluminasse o homem de repente, tal como um raio ilumina uma noite escura. É o tal do insight. Não sei se os irmãos já ouviram essa palavra. Insight. É uma luz repentina. Naqueles desenhos antigos, quando um personagem tinha um insight, aparecia uma lâmpada em cima da cabeça dele.
que era para dizer que ele tinha tido uma grande ideia. O propósito da parábola é exatamente esse: lançar de repente uma luz. Uma luz onde? Sobre o entendimento. O propósito das parábolas, bem como de toda a verdade de Deus, que está na sua palavra, é clarear o entendimento do homem. E é impressionante, irmãos, como esse clareamento, ele é de pessoa para pessoa. Existem vários irmãos aqui nesta noite, mas eu posso dizer com 100% de certeza que, apesar de nós sermos vários, estarmos no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, o nível de clareza é diferente. O que eu estou dizendo aqui, para muitos, está gerando N insights. Para outros, não está fazendo tanta diferença. Para outros, não está fazendo tanto sentido. Porque depende do nível de esclarecimento que você tem. Quanto mais o seu entendimento vai se abrindo, tanto mais possibilidades de conhecimento você vai adquirindo. É por essa razão que nós temos de correr atrás de ter um entendimento iluminado, um entendimento esclarecido, porque quanto mais o nosso entendimento estiver aberto para a verdade de Deus, tanto menos Deus precisará falar qualquer coisa para que a gente entenda. Quando você convive com uma pessoa e você a conhece, e o seu conhecimento sobre ela é amplo, essa pessoa não precisa gastar muito verbo para te dizer alguma coisa. Porque, às vezes, uma meia palavra já serve como mensagem. Às vezes, um pequeno gesto. Às vezes, um pequeno olhar. Às vezes, uma pequena reação. E o outro entende. Quanto mais o seu entendimento para a verdade de Deus está aberto, tanto menos necessidade Deus tem de ficar elaborando o que dizer para que você entenda. Porque o seu sinal tem alta capacidade de recepção. Deus faz um pequeno movimento. Deus quer te trazer uma verdade, mas Ele precisa de um pequeno movimento para que você entenda. Porque o seu entendimento está amplamente aberto e esclarecido. Agora, quanto mais entenebrecido está o entendimento do homem, tanto mais você tem de batalhar com palavras e argumentos para que ele entenda o que você quer dizer. Os irmãos estão me entendendo? Alguns não, né? Que Deus abra o seu entendimento. Nós vimos a primeira parábola. A primeira parábola que nós temos no capítulo 13 de Mateus é a parábola do semeador. Nós já lemos a parábola, então vamos comentar até onde nós lemos. Nessa primeira parábola, Jesus utilizou uma situação que qualquer pessoa na Palestina seria capaz de visualizar no seu entendimento e de compreender. Então nós vemos que na parábola Jesus emprega o aqui e o agora para chegar ao lá e então. Eu acabei de explicar isso minutos atrás. E de acordo com Mateus, no versículo 1, o local onde a parábola foi contada foi à beira-mar. Como a multidão era grande, Jesus se valeu de um barco, subiu em cima de um barco e de lá passou a ensinar. Assentou-se e passou a ensinar. E a imagem, a primeira delas que ele evoca, é a de um semeador que saiu, versículo 3, a semear. Havia naquele tempo duas maneiras de semear. A primeira maneira de semear era lançando sementes a esmo enquanto se caminhava. Então a pessoa colocava a semente dentro de alguma bolsa, de algum acessório, pegava as sementes com a mão e lançava a esmo.
O segundo método era subir no lombo de um burro com uma bolsa cheia de sementes. Então o semeador cortava a ponta da bolsa e, à medida que o burro ia andando ali naquele terreno agrícola, a semente ia caindo em pontos diferentes. Então, duas maneiras. Provavelmente, essa parábola se baseia no primeiro método, que é o de um semeador que joga sementes a esmo. E Jesus diz que a primeira semente, versículo 4, caiu à beira do caminho. As lavouras em Israel, elas eram divididas em faixas de terra. Ainda hoje, na agricultura moderna, você percebe em grandes campos agrícolas que os terrenos onde se planta sementes, eles são faixas longas de terras, e entre os lugares onde as sementes são lançadas, existem trilhos. Quando você olha uma imagem de uma fazenda onde tem uma determinada plantação de cima, você percebe que há uma faixa onde as sementes foram lançadas e ali está se germinando várias plantas, várias verduras, vários legumes, seja lá o que for que estiver plantado, mas entre as faixas de plantação existem os trilhos, que é por onde passam os agricultores, que é por onde, hoje, falando da agricultura moderna, passam os maquinários que virão futuramente promover a colheita. Nos tempos de Jesus era a mesma coisa, havia as faixas estreitas onde sementes eram lançadas para que de lá surgissem as plantas e os seus dados frutos. Mas entre essas faixas existiam os caminhos, que era por onde as pessoas trilhavam. Então tratavam-se de caminhos que funcionavam como locais de trânsito. E a terra nesses caminhos era uma terra dura. Era uma terra asfáltica, como é qualquer trilho em qualquer lugar. Se você visita a roça, você vai perceber que em todo trilho a terra é muito dura. E por que a terra é muito dura? Porque lá existe trânsito de pessoas e animais. E o pisotear dos pés ou das patas, no caso de um animal, endurece o solo. E foi num solo duro como esse que a primeira semente caiu. A semente à beira do caminho caiu num solo dessa qualidade. E se o solo é duro, é asfáltico, a semente não penetrou na terra. A semente ficou na superfície. Ela não foi absorvida pela terra. E se ela ficou na superfície, ficou exposta à ação das aves do céu. Foi o que aconteceu com esta semente. Por não ter penetrado no solo, Jesus disse que vieram as aves e a roubaram. Versículos 5 e 6, nós temos a segunda semente que caiu em terreno pedregoso. Escute isso daqui, queridos. Estas pedras, elas não ficavam à vista. O que se tinha à vista era o solo. As sementes ficavam um pouco abaixo daquele solo. Então haviam pedras, mas acima das pedras, uma pequena camada de terra, de solo. Porque havia determinados locais onde o terreno era de rocha calcária. Nesses locais que tinham pedras por baixo e camada fina de terra por cima, a semente, quando caía, germinava muito rápido. Ela logo germinava e começava a ameaçar um determinado crescimento. Mas a planta logo morria. E Jesus dá a razão do porquê isso acontecia. É porque aquela planta que crescia rapidamente, só que sobre um solo pedregoso, quando vinha o forte calor do sol,
ela morria porque não tinha raízes. E por que ela não tinha raízes? Porque as pedras estavam um pouco abaixo da camada de terra, não permitiam um aprofundamento das raízes. E se a planta não podia aprofundar as suas raízes, ela não podia alcançar a umidade, porque planta precisa de umidade, e ela não conseguia alcançar o alimento proveniente do solo. Então ela morria. A terceira semente, versículo 7, caiu entre espinhos. Irmãos, é claro que o agricultor na Palestina, antes de plantar, ele tomava o cuidado de preparar muito bem a sua terra. E fazia parte da preparação do solo a limpeza do solo. Porque o agricultor não vai simplesmente lançar a semente num solo despreparado. Vai? Não. Ele vai tomar os cuidados mínimos. E dentre os cuidados está o de preparar o solo, retirando todos os espinhos e sujeiras aparentes. O problema é que os espinhos tendo desaparecido da vista, a semente deles permanecia no solo. E quando ele lançava a semente, com o tempo, à medida que a boa semente, ela germinava e gerava uma planta, os espinhos cuja semente restaram no solo faziam a mesma coisa. Eles começavam também a germinar e a gerar espinhos que cresciam juntamente com aquela planta. O detalhe, irmãos, é que o espinho crescia sempre de forma muito mais forte. E tão forte que o espinho conseguia sufocar a planta que era boa. Foi isso o que aconteceu aqui nesta semente. A semente boa foi lançada na terra, mas quando ela cresceu, ela teve a sua vida, a sua força subtraída pelos espinhos. Quarta semente, versículo 8. A que caiu em boa terra. Que terra é essa, meus irmãos? É a terra adequada. É a terra boa. É a terra fértil. É a terra que, ao receber a semente, se apropria da semente. É a terra onde a semente consegue penetrar e cumprir o seu curso natural. É onde a semente recebe tudo o que precisa para se tornar uma planta forte e, no futuro, uma árvore forte e frutífera. É um solo onde a semente, depois de germinar e gerar uma planta, dá a essa planta condições de aprofundar suas raízes. Raízes que garantirão sobrevivência àquela planta no futuro. No versículo 9, Jesus faz uma advertência muito importante. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. O que Jesus está fazendo é apelar aos ouvintes para que eles dessem plena atenção ao que estava sendo ensinado por meio da parábola. Vamos ler do versículo 10 ao 17 agora, onde nós veremos o duplo efeito das parábolas. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, jamais percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos,
para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Repetindo, nós vamos falar nesse trecho de texto sobre o duplo efeito das parábolas. Os discípulos, eles se aproximaram, de acordo com o que está descrito no versículo 10, de Jesus, procurando entender por que razão ele se dirigia às pessoas por intermédio das parábolas. E Jesus, ele traz um primeiro esclarecimento, que foi o de que a eles havia sido dado a possibilidade de conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles, os discípulos, foi dado a oportunidade de conhecer os mistérios do reino dos céus. E a palavra mistério aqui significa algo obscuro, algo ininteligível, algo que não pode ser entendido facilmente. Versículo 11. E o conhecimento desse mistério foi dado aos discípulos. Foi dado aos discípulos e não àqueles que não estavam prontos ou dispostos a crer. Então, aos discípulos que criam em Jesus, as parábolas trariam ainda mais luz, ou seja, aos discípulos, o ensinamento intrínseco das parábolas traria ainda mais entendimento. Por quê? Os discípulos criam no Senhor Jesus. No entanto, aos incrédulos que estavam com o coração endurecido para com Cristo e a sua mensagem evangelística, não haveria nenhum aumento no entendimento. Pelo contrário, haveria um decréscimo no entendimento. Então, as parábolas, no caso deles, ao invés de esclarecer, como diz o versículo 12, os confundiria ainda mais. Por essa razão, Jesus diz, a quem tem, mais se lhe dará. Ele está dizendo, se você já tem a luz porque crê, mais luz te será dada. Mais entendimento te será dado. Agora, por outro lado, se você não tem luz porque não crê, até o pouco que você tem lhe será tirado. Ou seja, não brilhará luz sobre o seu entendimento, mas surgirá ainda uma confusão maior, uma maior confusão. Haveria aumento do entendimento nos que creem e decréscimo no entendimento daqueles que não criam. Eles veriam as verdades. É claro que Jesus está falando dos incrédulos, daqueles a quem as parábolas trariam um decréscimo no entendimento. Eles veriam as verdades, mas não as enxergariam. Eles ouviriam as verdades, mas não a compreenderiam. É isso que nós temos aqui no versículo 13. Por isso falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Toda essa dificuldade de compreensão, de entendimento da parte dos incrédulos com relação às parábolas de Jesus, ou às verdades intrínsecas nas palavras de Jesus, tinha um motivo. E qual era o motivo? A dureza do coração deles, bem como a má vontade deles em se abrir para a verdade. É o que nós temos no versículo 15. O coração desse povo está petrificado. O que é um coração petrificado? Um coração duro como pedra. Senhor? Não penetra, é como uma rocha. O coração está petrificado. De má vontade, vejam como Jesus coloca as palavras, de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus
olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Jesus diz, melhor, aos discípulos que criam no Filho de Deus, depois de terem se aberto à verdade, versículo 16, Jesus os chamou de bem-aventurados. Vejam o contraponto. De um lado, os incrédulos que estão só perdendo o pouco que já tinham do conhecimento da verdade. Gente de coração duro, gente de má vontade para aprender o que é verdadeiro. Gente que fecha os olhos e que ouve com indisposição. De um lado, a tragédia desses. Mas do outro lado, Jesus enaltece a bem-aventurança daqueles que têm um comportamento diferente. Ou seja, daqueles que ouvem com alegria e dando crédito às palavras de Jesus Cristo. Esses que criam no Senhor Jesus, esses que já tinham e mais estava sendo dado. Esses a quem uma determinada fagulha de luz já havia resplandecido e maiores proporções de luz seria dados ou dada, deveriam se considerar bem-aventurados ou abençoados. Eles deveriam se considerar numa posição de maior privilégio. Versículo 17, sabe por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de ver e ouvir o que profetas e justos do passado desejaram ver e ouvir e não puderam. Isaías falou tanto acerca do Messias, não falou? Mas ele não viu o Messias e não ouviu o Messias. Mas aqueles discípulos, aquelas pessoas daquele tempo, elas estavam diante de uma oportunidade diferenciada. Porque elas não só estavam vendo o Messias, o Filho de Deus, como estavam tendo a oportunidade de receber da boca dele a verdade libertadora do Evangelho. Pode falar, Jesus. Com alegria. Exatamente. O Gerson está ponderando aqui, irmãos, como Deus valida, ele acha importante que você ouça, mas ouça com entusiasmo. Que você obedeça, mas obedeça com alegria. Porque não é só fazer o certo, é fazer o certo movido da coisa certa. Porque é como um filho, você pede, pega para mim isso dali, meu filho, faz isso para mim, o filho te obedece. Mas a depender de como ele te obedece, isso pode te alegrar ou te entristecer. Meu filho, faz isso para mim. Ele vai fazer, mas vai fazer sapateando, xingando, reclamando, falando que só ele sabe o que ele está falando em voz baixa. Não é? Você fica assim, meu Deus, seu coração se entristece. Agora, quando você pede seu filho para fazer qualquer coisa e ele obedece com alegria, sim, senhor, mamãe, papai, sim, senhora, mamãe, vou fazer sim, com muita alegria. Precisa de mais alguma coisa? Perceberam que há uma diferença. A mesma coisa em relação ao ouvir. É tão maravilhoso quando as pessoas te ouvem com vontade, com sede, mas é tão trágico quando as pessoas te ouvem com desinteresse. Para quem está falando é trágico. Daqui de cima eu vejo expressão facial de todo mundo. É maravilhoso quando há no semblante interesse. E é triste quando há no semblante uma mensagem: termina logo. Não é trágico? Quando a pessoa está mastigando o que você está falando, ela está recebendo, ela está... É isso mesmo, sem falar uma palavra, porque você lê também. Tem uma linguagem na psicologia que é a linguagem analógica. O que é a linguagem analógica? É aquela que você não fala. É a expressão facial, é a forma de sentar, é postura, é tudo isso. É o que não é verbal.
E quando a pessoa está passando essa mensagem de receptividade, entusiasmo, alegria, é tão bom, isso te motiva a falar tanto mais, e a se aprofundar tanto mais, e a esclarecer tanto mais. Agora, quando há desinteresse de quem ouve, isso te desestimula. Isso eu estou falando de qualquer pregador, ensinador, líder, seja lá o que for. Uma plateia entusiasmada extrai muito mais de quem está falando do que uma plateia desinteressada. Eu já tive a oportunidade, desde os 13 anos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Deus me chamou aos 13 anos para o ministério da palavra. Aliás, final do 12º ano, já quase completando o 13. Deus me chamou para o ministério da palavra. Eu estou com 38 anos, às vésperas de completar 39. Então, são mais de 20 e tantos anos pregando e falando a plateias diferentes. E eu digo aos irmãos, com experiência própria, que plateias entusiasmadas extraíram muito mais de mim do que plateias desinteressadas. Porque se na cara das pessoas está escrito assim, ó, termina logo que eu estou cansado, a mensagem chega aqui. E quem está falando faz o quê? Acelera. Fala o mais superficialmente possível. Porque o recado chegou. Agora, quando o povo ouve com fome, tem forma de ouvir a palavra, tem forma de ouvir com fome, e tem gente que ouve a palavra como quem já está cheio. Quem se acha cheio, ouve desinteressadamente. Quem está com fome, ouve entusiasmadamente. Isso cria uma atmosfera, irmãos. Um dia, talvez, os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Isso cria uma atmosfera. Exatamente. A mensagem chega, ela vai e ela alcança o destinatário. Então, meus irmãos, eu imagino como Jesus estava se sentindo, porque ele tinha, sim, um público que era o dos seus discípulos, que era absurdamente interessado pelo que ele estava ensinando. E o coração deles estavam só se abrindo para crer naquela mensagem. Mas, por outro lado, haviam muitos que estavam não dando a mínima para o que Jesus estava falando. E eles estavam descredibilizando a palavra de Jesus. E Jesus, aliás, esses conseguiam nada de Jesus, mas aqueles, os discípulos, conseguiam tudo. Como é que diante de uma mesma palavra, uma mesma mensagem, um mesmo personagem, o que cada um recebe é diferente? Porque existem níveis de interesse diferentes. Exato. E o ser humano, irmãos, ele tem uma dificuldade absurda de valorizar aquilo que está recebendo. O ser humano, ele sofre da constante síndrome da grama mais verde. O que eu quero dizer com isso? Que o que é bom é o que está no terreno vizinho. É o que está sendo feito lá, para lá. E não se tem coisa boa sendo feito aqui, no nosso lugar, no nosso campo, na nossa terra. O ser humano é assim. O bom é o que está longe. O bom é aquilo que não se pode alcançar. E paralelo a isso, o ser humano tem a tendência de desprezar o que está na mão dele, diante dele. Irmãos, olha a oportunidade, abrindo um parênteses e já fechando, a oportunidade que nós estamos tendo de aprender a palavra de Deus com esse nível de detalhamento. Você vai em muitas igrejas por aí, eles ficam te enganando, fingindo que está pregando, você fingindo que está aprendendo, fingindo que está te ensinando, e as pessoas fingindo que estão aprendendo. Aqui nós temos o cuidado de explicar capítulo a capítulo, versículo a versículo, texto a texto. Estamos terminando, quando chegarmos em João e terminarmos João, teremos terminado o Novo Testamento inteiro, versículo a versículo, capítulo a capítulo, livro a livro. E eu pergunto, quantos aproveitaram essa oportunidade? Quantos nós temos aqui para aprender hoje? Vocês estão me entendendo? Porque o bom é o que está fora daqui. Eles tinham um filho de Deus
e não entenderam o que eles tinham. A mensagem que era a mensagem das mensagens, eles não entenderam o que eles estavam escutando. Então nós precisamos aprender a valorizar aquilo que vem da parte de Deus. Esse tempo aqui um dia acaba, viu, irmãos? Isso aqui acaba uma hora. E a gente vai olhar no retrovisor com saudade desses dias. Então o que a gente faz? Sabendo que tudo acaba. O que a gente faz? Valoriza. Valoriza. Amém? Conto com os irmãos para encorajar os desencorajados. A criar interesse em quem está desinteressado. Fala, meu irmão, acorda. Acorda para a vida, rapaz. Vai aprender a palavra de Deus. Você teria que pagar caro, fazer um curso de teologia caro, para ouvir o que está sendo te dado de graça. Isso aqui custa caro, viu, irmãos? Exato, acorda. A verdade custa caro. Tem gente pagando caro pela verdade, mas aqui está sendo dada de graça. Sem nenhum custo. Quem teve que pagar na entrada ali para participar dos estudos de quarta-feira? Em algum dia? Nunca, ninguém. E nunca será cobrado. É uma preciosidade, irmãos. E olha que o que eu ensino aqui na quarta-feira é superficial ainda. Porque, infelizmente, nós não temos tempo para ser ainda mais detalhado e profundo, texto a texto. Senão nós ficaríamos estudando o Novo Testamento o resto da vida. E eu tenho um programa de ensino para cumprir. Então eu não posso passar a vida inteira no Novo Testamento, infelizmente, com os irmãos. Então tem que acelerar para ser capítulo a capítulo, versículo a versículo, mas de maneira não tão detalhada e profunda, por causa do tempo mesmo. Mas eu creio que apesar da velocidade com que a gente tem que andar, o ensino básico está sendo dado, está sendo transmitido, e eu creio que está sendo apreendido pelos irmãos que estão interessados em aprender. Versículos 18 a 23, vamos ler esse texto? Agora Jesus vai falar do significado da parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Vejam que no versículo 18, Jesus convoca os discípulos a terem atenção no que se refere à interpretação da parábola. Ele diz que o semeador saiu a semear. Nós vimos isso no texto anterior que nós lemos. E agora nós vemos aqui, de forma implícita, que o semeador que saiu a semear, num primeiro momento, é Cristo. Mas num segundo momento, o semeador é todos aqueles que o representam. Ou seja, os semeadores são os crentes. A semente lançada é a palavra de Deus ou a palavra do reino. E o que são os solos? São as diferentes condições que o coração humano oferece à palavra de Deus. Repito, os solos representam as diferentes condições que o solo do coração humano oferece à semente da palavra de Deus. Vejamos, o solo à beira do caminho, onde caiu a primeira semente, lembram-se? Era um solo duro, um solo asfáltico.
Esse solo que recebe a semente da palavra do reino é um solo endurecido, o coração é um coração endurecido para a verdade. E o texto diz, ou demonstra, que essa dureza desse solo, desse coração, advém da falta de entendimento. Ou seja, esse solo representa os corações daqueles que não entendem a proposta da palavra do Evangelho. São aqueles de coração duro, é o tipo de ouvinte indiferente, é o tipo de ouvinte que, por não compreender, ele se fecha a sua mente e não reage positivamente à palavra do Evangelho. A semente no coração destes, ela não entranha, ela não penetra. A semente não é absorvida pelo solo do coração desta pessoa. E o que acontece? Vem o maligno e rouba. Versículo 19. Porque Satanás não está de bobeira, irmãos. Se ele percebe que a semente foi endereçada a um solo, ou seja, endereçada a um coração, ele fará de tudo para que essa semente não prospere naquele coração. Aquele de coração duro, a palavra não entra, não penetra. Não entra na mente, não entra no coração. É uma pessoa que age de forma indiferente à palavra do Evangelho. E vem Satanás na sequência e retira da mente e do coração daquela pessoa em quem a palavra não penetrou todas as impressões, para que não haja possibilidade de futura compreensão e arrependimento. O solo pedregoso foi onde caiu a segunda semente. Representa, por outro lado, aquele solo entusiasmado, o coração entusiasmado. O coração que recebe a semente da palavra de Deus com entusiasmo. Só que tem um problema nesse solo. Qual que é o problema? Trata-se de um solo superficial. Recebe a palavra de Deus com alegria, com celebração. Recebe a palavra de Deus com canto, com dança, mas que não dá àquela semente condições de lançar suas raízes de forma profunda. É entusiasmado, é alegre, é feliz, celebra, mas não tem raiz. São os ouvintes, fogo de palha, exatamente, que aceitam a palavra do Evangelho, só que sem avaliar os custos dessa decisão. Porque toda decisão implica um custo. Sim ou não? Qualquer decisão na vida tem custo. Seja um custo baixo, seja um custo alto. Os que são como o solo pedregoso não entenderam, ou melhor, não foram capazes de avaliar e considerar os custos da decisão de abraçar o Evangelho de Jesus Cristo e de servi-lo. A forma alegre com que eles recebem a palavra, a forma entusiasmada com que eles recebem a palavra do Evangelho, até faz com que eles, num primeiro momento, cresçam de forma animadora. Faz com que eles cresçam de forma rápida, aparentemente vigorosa. Porém, num curto espaço de tempo, o que acontece com essas pessoas? Elas perdem o ânimo. É o que o texto diz. Versículos 21 e 22. Elas perdem o ânimo. E o texto também diz diante do quê? Diante das perseguições e dos problemas. Diante dos problemas e das perseguições, elas esmorecem. E elas esmorecem e morrem. Por que razão? Porque não conseguiram aprofundar as suas raízes. Quando veio a dificuldade por causa de Cristo e do Evangelho, quando vieram os problemas, as perseguições, as adversidades, estas pessoas, elas não suportam. Quando vêm, elas não suportam. Elas morrem. Porque não há raízes. O vento da tempestade arranca plantas sem raiz. Arranca árvores sem raiz. Só não arranca
árvore enraizada. Vocês já viram a palmeira? Há quem diga que o que a palmeira tem do solo para cima, ela tem de raiz do solo para baixo. Significa que ela pode, diante de uma tempestade muito intensa, dobrar até a sua copa encostar no chão. Mas a tempestade não arranca uma palmeira do lugar. Nas tempestades, você vê palmeira sendo arrancada do chão? Você já viu? Difícil, né? Por isso que o texto dos Salmos diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo que floresce como a palmeira é o justo que tem raiz em Deus. Vem a dificuldade, vem a calúnia, vem a situação extrema, vem a perseguição, vem a incompreensão, vem o desentendimento, vem a dificuldade financeira, familiar, emocional, espiritual, vem o que for. Ao final da tempestade, ele está plantado em Jesus Cristo. Ele não foi demovido. Mas aqueles que são como o solo pedregoso, é só surgirem as dificuldades que eles são arrancados, que eles morrem. O terceiro solo é aquele onde haviam espinhos. A semente foi lançada. Quando ela foi lançada, os espinhos não estavam à mostra. Mas quando ela começou a gerar, os espinhos também começaram a gerar. À medida que ela foi crescendo, paralelamente, os espinhos também foram crescendo. Esse solo representa aqueles que recebem a palavra do Evangelho, mas são sufocados pelos cuidados desta vida. Pelos cuidados deste mundo, pela sedução das riquezas. O que são essas pessoas? São pessoas de fidelidade dividida. Pessoas que não se entregam totalmente a Jesus Cristo, para daí em diante o Espírito Santo gerar nelas valores eternos. São pessoas que estão sempre num lugar de indecisão. Interessante que este solo aqui representa muitas pessoas que nós temos dentro da casa de Deus. É gente que está dividida. É gente que de um lado quer Jesus, mas do outro lado não quer abrir mão de determinadas coisas. É gente que quer seguir a Jesus, mas não quer tomar a sua cruz. É gente que quer servir ao Senhor Jesus Cristo, mas não quer abdicar do senhorio de Mamon, da avareza. É gente que quer ir para o céu, mas não quer divorciar-se do mundo aqui. É gente de coração dividido. É gente que se comporta como Israel nos dias de Elias. Elias, diante daquele grande momento ali para com os profetas de Baal e poste ídolo, que no somatório davam em torno de 850 profetas falsos, de deuses falsos, ele chamou o povo de Israel a uma decisão. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se é a Deus, dedique-se a Deus, entregue-se a Deus, sirva a Deus. Mas se é Baal, dedique-se a Ele. O que Deus não admite é gente que, tendo recebido a palavra, fique titubeando. Não vai nem para longe de Deus, nem para perto. Não sai do mundo, mas também não entra definitivamente na presença de Deus. É necessário o abandono dos cuidados deste mundo. Jesus disse que quem amar essa vida, perdê-la, mas aquele que perder esta vida por amor dele, ganhá-la, A última semente caiu num solo apropriado. Trata-se de um solo fértil. Um solo onde o que planta, dá. É extraordinário encontrar um solo como esse. Esse solo representa o coração daquele que faz três coisas. Primeiro, ouve. Segundo, compreende. Ou seja, a verdade é devidamente processada no entendimento. Terceiro, frutifica. Ouve, compreende,
frutifica. Vocês estão percebendo que é uma escala progressiva de resultados? O primeiro resultado foi ouvir, né? Receber a semente equivale ao ouvir. O segundo resultado que advém do ouvir é compreender, é processar corretamente a verdade da palavra do Evangelho, da palavra do reino. O terceiro resultado que advém do ouvir e compreender é o frutificar. Esse é o grande desdobramento que ocorre no coração daquele que é fértil para com a palavra do reino de Deus. Ele começa a frutificar, ele começa a dar resultados. Ele começa a mostrar, por meio dos frutos, que ele de fato se arrependeu. Qual foi a palavra de João Batista, junto ao Rio Jordão, àqueles mestres da religião? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? São frutos que atestam a nossa natureza transformada, a nossa vida transformada, a nossa mentalidade transformada. São frutos que atestam que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e que as coisas velhas ficaram no passado e que tudo já se fez novo. O crente que recebe corretamente a palavra, ele frutifica. Representa o coração, esse solo representa o coração dos aprovados, daqueles que entenderam a palavra do Evangelho e que aceitaram de coração essa palavra. Os aprovados que recebem corretamente essa palavra e sempre de mente aberta, eles estão dispostos a obedecer, estão dispostos a ouvir. Eles não são orgulhosos, eles são fortes e firmes, porque eles têm as suas raízes bem desenvolvidas na terra, no solo. Meus queridos irmãos, para terminar, quando nós nos propomos, porque hoje Cristo não está presencialmente, fisicamente no mundo, mas Ele está representado por meio da sua igreja. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo. Onde um crente está, ele representa Cristo naquele lugar onde ele está. Um embaixador dos Estados Unidos, onde ele estiver, ele é os Estados Unidos. Vocês estão me entendendo? O embaixador da China, onde ele estiver, no país que ele estiver, ele representa a China. Um filho de Deus, onde ele está, ele representa Deus, ele representa Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós somos os representantes, visto que Jesus não está aqui fisicamente. E como representantes, nós somos agora os semeadores. A semente agora está nas nossas mãos. A semente é a palavra, como eu expliquei, é a palavra de Deus. A semente está nas nossas mãos. O que nós temos de fazer é semeá-la. Detalhe, sem seletividade. Não, eu não posso semear nesse solo, porque daqui eu já estou vendo que é um solo duro. Não, eu não vou semear nesse solo, porque eu pressinto que é um solo pedregoso. Não vou semear nesse solo, porque eu pressinto que é um solo onde vai crescer muitos espinhos. A palavra de Deus nunca pode ser lançada de forma seletiva. A palavra de Deus simplesmente precisa ser lançada. E nós precisamos estar cientes de que haverão respostas diferentes à semente. Vocês estão entendendo isso? Haverão respostas diferentes à semente. E nós não devemos nos desanimar, porque a resposta de determinado coração não foi a que nós esperávamos. Isso não pode nos fazer esmorecer do trabalho. Devemos continuar semeando. Haverão sim aqueles que não darão a resposta correta, mas haverão aqueles que darão a resposta correta, assim como nós estamos dando a resposta correta à palavra de Deus.
Assim como nós escolhemos Jesus e permanecemos nele, outros que receberem a semente darão a mesma resposta. E é por causa disso que nós devemos continuar lançando a palavra de Deus em todo o tempo, em todo lugar, de forma indistinta, indistintamente. Porque o compromisso do crente, que é representante do grande semeador, que é Jesus, é lançar a semente. O resultado é da competência de Deus. Nós não temos de responder pelo resultado. Quem responde pelo resultado é o nosso Deus. O nosso trabalho é lançar a semente. Você está ali na sua vizinhança, lance a semente. Você está no seu trabalho, lance a semente. Você está a caminho da igreja e você enxergou que Deus abriu uma oportunidade, lance a semente. Vai lançando a semente, porque no tempo do Senhor, essa semente poderá germinar e trazer resultados. Pregue a palavra de Deus a todos indistintamente. Talvez aquela pessoa que você acha que é impossível, que ela dê uma resposta adequada ao Evangelho, talvez vai se tornar um homem, uma mulher que vai impactar o mundo inteiro com a pregação, com o ensino da palavra de Deus. Imagine, irmãos, eu já estou encerrando em 3 minutos, aquela menina que ganhou o pastor David Cho para Cristo. Pastor, que antes se chamava Paul Young Cho, se não me engano, era Paul Young Cho, foi para David Cho. Quando ele conheceu Jesus Cristo por meio de uma criança, que entregou uma literatura e conversou com ele. Ele era um morador de rua, estava debaixo da ponte, sem a menor expectativa de futuro e vida. Ele recebeu a palavra de Deus por intermédio de uma simples menina. O Espírito Santo agiu no coração daquele homem que parecia infrutífero à palavra, ou não receptivo à palavra do Evangelho. E sabe no que ele se tornou? Ele se tornou o pastor da maior igreja do mundo, que fica na Coreia do Sul. Uma igreja da Assembleia de Deus. Foi liderada pelo pastor Paul Young Cho. Lá os cultos, em determinados momentos, eles eram de 2 em 2 horas. Sabe por quê? Porque não cabiam todos os crentes dentro do templo ao mesmo tempo. Eles passavam o dia todo em revezamentos de 2 horas. Para que saindo um público entrasse imediatamente outro. Saía aquele, entrava outro. E assim durante todo o dia. E o dia todo a igreja tendo cultos. Porque não cabia o número de crentes que foram salvos por causa da pregação de um homem que morava debaixo da ponte e que foi ganho para Jesus por causa de uma semente lançada por uma criança. Você não sabe o futuro daquele que você estará ganhando para Jesus. Agora eu fico pensando no galardão, irmã divina, dessa menina. Porque ela pode não ter ganhado ao longo da vida muita gente, mas ganhou um homem que ganhou milhões. Vocês estão me entendendo? Você não tem ideia do que Deus pode fazer a partir de uma simples semente que você, em cumprimento da sua missão, decidiu lançar. Que nós possamos, irmãos, ter o entendimento correto da nossa responsabilidade em Deus. A responsabilidade do crente não é compor banco. Membro de banco é prego, madeira, espuma, tecido. O crente no corpo de Cristo é ativo. Ele funciona, ele trabalha, ele não só escuta, ele arregaça as mangas e faz a obra de Deus. Todo crente tem de funcionar assim. O crente que não está funcionando assim está errado. É como uma mão que está inválida. Se é mão, tem que pegar, tem que funcionar, tem que tocar. Todo membro tem de funcionar. E nós estamos entrando nessa fase, irmãos, onde nós começaremos de forma mais contundente, como igreja no Sagrada Família, levar o Evangelho às pessoas desse lugar. Mas eu preciso que essa igreja adote essa visão. Eu sozinho não faço absolutamente nada. Mas com a unidade da igreja, nós faremos tudo e Deus será glorificado.
cada um na sua simplicidade, cada um na sua própria capacidade, tem condições de fazer muitas coisas para o reino de Deus. Tem condições de colaborar para a expansão significativa do reino de Deus. Está na nossa mão trazer outros que serão filhos para Deus. Crente tem que ser fértil, tá, querido? Ou seja, crente tem que gerar. Filhos para quem? Para Deus. O nosso sonho e objetivo é que todo ano nós tenhamos aqui todos os crentes gerando muitos filhos para Deus. O meu sonho é chegar um dia e falar: irmã Divina, mostre os seus filhos. E a irmã Divina mostrar dezenas deles. Irmã Silvandira, mostre os seus filhos. E ela mostrar dezenas deles. E apontar para qualquer irmão dessa igreja e todos terem condições de mostrar filhos que geraram para Deus. Porque nós não estamos aqui para outra coisa, senão para isso. Por que você acha que Deus está te dando a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento na palavra? É para você ter mais ferramentas para lançar sementes. É só para isso. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.